E olha esse bolinho fofo que eu vou trazer no vídeo de hoje para vocês. Esse bolo eu aprendi num curso de confeitaria francesa e tenho certeza que vocês vão amar. Vou começar fazendo aqui esse bolinho que eu vou trazer para vocês hoje pelo recheio, porque depois quando eu for montar o bolo, o recheio já tá na temperatura ideal, já esfriou bastante, então eu começo sempre preparando o recheio. E também a calda para poder molhar o meu bolo. Eu vou colocar aqui para poder fazer a calda, que eu também já vou deixar pronta, porque assim ela esfria, meia xícara de açúcar refinado para uma xícara de água. Eu vou deixar dar só uma fervidinha, mais ou menos uns 2 minutinhos, e depois eu vou reservar para usar na hora de molhar o bolo. Essa aqui é uma calda básica que a gente pode usar para poder molhar qualquer tipo de massa de bolo. Esse recheio que eu escolhi é o creme diplomata. É um recheio básico e dá pra gente usar também vários tipos de massas de bolo. Eu vou deixar primeiro de tudo hidratando aqui 5 gramas de gelatina em pó. É bom que vocês tenham uma balança porque essa receita aqui é tudo pesado, tá, gente? É esse curso que eu fiz de massas de bolo francesa, tudo pesadinho, então é bom que vocês tenham uma balança. Aí eu vou colocar 25 gramas de água. Aí vou mexer para não dar nenhum gruminho. Deixo ela aqui hidratando. Vou colocar aqui na minha panela 190 gramas de leite. Apaguei o fogo aqui da minha calda. Aqui eu tenho 60 gramas de gema de ovos. No meu caso foram 3 gemas. 75 gramas de açúcar refinado. 10 gramas de amido de milho. Aqui eu tenho 190 gramas de creme de leite fresco, pode ser nata também. Agora é só misturar tudo e levar pro fogo. Ah, eu tava esquecendo do extrato de baunilha. Medir aqui nessa colher. A baunilha é opcional, tá, gente? Eu gosto para dar um saborzinho, mas se vocês não tiverem ou não quiserem, não tem problema. Agora eu vou mexer esse meu creme até ele engrossar. Quando chegar na consistência certa, aí eu deixo só mais um minutinho para poder a maisena cozinhar, dar uma cozida. Depois eu vou deixar esfriar e vou fazer a massinha do bolo. Olha, gente, começou a engrossar. Deixo um minutinho, depois eu apago o fogo, porque eu vou adicionar a gelatina hidratada aqui dentro. Bom, gente, agora que eu misturei a gelatina hidratada, eu vou colocar aqui em uma vasilha e vou colocar uma película, levar para a geladeira para poder esse creme aqui endurecer. Enquanto isso, eu vou fazer a massa do bolo. Vou colocar a película encostada aqui no creme para não ficar com aquela nata por cima. Enquanto isso, eu vou pegar o meu morango. Eu tenho 250 gramas de morango. Cortei em pedacinhos bem picadinhos e coloquei 50 gramas de açúcar refinado e meio limão espremido. E eu também gosto de colocar um pouquinho das raspas do limão para poder dar mais sabor ainda. Para fazer a massa do meu bolinho, eu vou colocar aqui numa vasilha, porque eu vou levar para o banho-maria essa massa que eu vou fazer aqui agora. Aí eu vou misturar aqui os ovos, são 370 gramas de ovos. No meu caso, o total de ovos foram 7, mas é bom vocês terem a balança, porque esses bolinhos aqui são bolinhos feitos com muita precisão, então é bom a gente pesar os ingredientes. Vou colocar também aqui 150 gramas de manteiga, desculpa, gente. Tô pensando em manteiga, de açúcar refinado. Aí eu vou mexer bem o ovo com o açúcar para depois levar para o banho-maria. Agora que eu misturei bem os ovos com açúcar, vou levar para o banho-maria. Minha panela já tá aqui do lado. Coloquei uma panela aqui, não tem como respingar água aqui dentro. Aí agora eu vou ficar mexendo em banho-maria. Aqui também vai ser usado um termômetro, tá, gente? Porque eu tenho que atingir uma temperatura de 45 graus. Aí eu vou mexer até chegar na temperatura de 45 graus. Então, eu tenho que ter um termômetro. Eu tenho aqui meu termômetro de pistola para poder chegar na temperatura ideal, que seria 45 graus. Chegou em 45 graus a minha mistura com açúcar e ovos. Agora eu vou levar para a batedeira.
Vou usar esse batedor, porque eu preciso agora que essa mistura aqui triplique de volume. Então, vou usar esse batedor que é o ideal. Vou mostrar pra vocês como tá aerado essa mistura que eu bati aqui na batedeira. Agora eu vou continuar batendo devagar e misturando a farinha de trigo. O meu forno já tá pré-aquecendo para mim poder colocar o meu bolinho para assar. A farinha de trigo tá peneirada, tá, gente? Vou colocar uma pitadinha de sal para realçar o sabor do meu bolo. Olha, gente, eu vou fazer em 2 forminhas. Eu já vou falar para vocês a medida. Eu acho que é 20 centímetros, se eu não me engano. E vocês podem fazer também em 4 de 17 centímetros. Eu vou pesar essa massa para poder ficar certinha, porque eu quero um bolo bem certinho, bem bonitinho. 20 centímetros. Mas vocês podem fazer em 4 de 17, como eu falei. O total da minha massa deu 640, então eu vou dividir em 2 formas, vai dar 320 para cada forma. Gente, então agora eu vou levar essas 2 massas desse bolinho que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês hoje. Vou levar para assar no forno, que já está pré-aquecendo, a 180 graus por mais ou menos de 20 a 25 minutos, porque é um bolo baixinho, não é aquela forma que tá com muita massa, então ele vai assar bem rapidinho. Agora eu vou começar a montagem do meu bolinho. Vou colocar nesse pratinho que é próprio para colocar esses bolinhos. Aqui no meio vou passar um pouquinho de chocolate derretido. Eu tô usando chocolate branco porque a cobertura vai ser de chocolate branco. Então eu já tinha deixado esse chocolate ali para derreter. Aí vou colocar aqui no centro desse pratinho para poder o bolo fixar aqui, não ficar balançando. Aí aqui eu vou colocar o primeiro disco de bolo. Vou virar esse lado aqui, vou colocar aqui no meio, apertar para poder fixar o bolinho aqui. Vou pegar uma faca de serra para dar uma acertadinha aqui no bolo e também para poder ele ficar mais fácil de entrar a calda que eu vou colocar, porque se tiver com essa parte aqui, é como se fosse uma película, então eu prefiro raspar, porque aí vai penetrar melhor a calda que eu vou jogar aqui por cima. Vou colocar esse plástico aqui em volta do meu bolo, assim ele vai ficar bem certinho, entendeu, gente? Eu gosto de fazer assim, que daí depois dá mais certo o bolo, fica bem mais bonitinho, bem certinho também. Aí eu vou colocar fita adesiva, durex, para segurar aqui. Agora eu vou molhar com a calda que eu preparei com açúcar e água. O meu recheio que eu tinha deixado na geladeira, vocês podem ver que ele tá bem consistente, ficou bem durinho. Aí vou misturar com um pouco do chantilly que eu tenho aqui pronto, para poder dar uma aerada nesse meu recheio. É pouco, tá, gente? Não precisa colocar muito chantilly, não. Vocês podem bater um pouquinho, mais ou menos, eu acho que umas 50 gramas, para poder misturar aqui e dar uma aerada nesse recheio. Agora eu vou colocar meu recheio aqui. Agora eu tenho aqui os morangos que também vão ser usados aqui nesse recheio. Ele saiu bastante água. Vou tirar com um garfo para não ficar muito líquido aqui dentro. Então, eu vou fazendo assim para poder não vir esse excesso de água que tá aqui, que o morango, ele quando a gente coloca para macerar, ele perde mesmo bastante líquido. Então, eu vou tentar não colocar todo esse líquido que tá aqui no morango. Eu até poderia ter passado em uma peneirinha para poder tirar esse excesso que tem aqui de água do morango. Agora eu vou colocar o outro bolinho aqui por cima. Então eu vou sempre tirar essa partezinha aqui para poder a calda penetrar bem. Agora eu vou colocar o meu bolinho em cima do recheio.
Eu vou aproveitar esse líquido aqui do morango para poder molhar esse bolo, para ele ficar também com mais sabor de morango. Jogar mais um pouquinho de calda aqui dos lados. Agora eu vou deixar esse bolo aqui na geladeira por mais ou menos umas 2 horas e depois vou fazer uma cobertura. Vou colocar aqui uma película para poder proteger o meu bolo, levar para a geladeira e depois volto para poder a gente finalizar e colocar uma decoraçãozinha aqui bem bonitinha. Agora eu vou começar a fazer a cobertura desse bolo. Vou começar hidratando 5 gramas de gelatina incolor em 40 gramas de água filtrada. Enquanto isso, eu vou derreter 150 gramas de chocolate branco no micro-ondas. Agora eu vou aquecer 250 gramas de creme de leite fresco e misturar no chocolate que eu derreti no micro-ondas. Vou misturar muito bem o creme de leite aquecido com o chocolate que eu derreti no micro-ondas. Depois eu vou colocar a gelatina que estava hidratando, misturar muito bem com o mixer para poder ficar uma mistura bem cremosa. Depois que essa mistura estiver bem homogênea, eu vou colocar mais 100 gramas de creme de leite fresco. Dessa vez não precisa ser aquecido. Agora é só levar essa mistura para descansar na geladeira por mais ou menos 4 horas. Bom, gente, o meu bolinho ficou a noite inteira na geladeira. Eu não tive tempo de voltar aqui para poder finalizar. Agora eu vou pegar a cobertura que eu preparei. Deixei também na geladeira porque teve que ficar para poder firmar bem. Aí eu vou dar uma batidinha rápida com a batedeira para poder ganhar consistência e ficar também mais lisa para poder facilitar na hora de colocar por cima do bolo. Vou mostrar para vocês como é que tá essa textura. Olha, tá um creme bem consistente, né? É uma ganache, na verdade. Aí agora eu vou bater para poder ficar mais fácil de passar ali em cima do bolo. A velocidade média, tá, gente? Só para poder ganhar um pouco de cremosidade. Olha, chegou nessa textura, já tá bom, porque aqui a gente tem bastante creme de leite fresco e aí se bater demais pode virar manteiga. Então, já tá bom nessa textura aqui que tá. E agora eu vou começar a colocar em cima do bolo. Eu não tenho uma bailarina para poder fazer essa parte aqui do meu bolo, mas eu vou improvisar aqui essa vasilha aqui para poder ficar um pouquinho mais alto e facilitar. Esse bolinho tá bem estruturado. Deixei bastante tempo na geladeira, então ele ficou bem firme. Agora eu vou começar a cobrir com a minha ganache que eu fiz. Vou usar esse saco de confeitar, cortar aqui o bico e vou dar uma alisada aqui nesse bolo. Tirar esses moranguinhos que ficaram aqui, porque pode atrapalhar na hora de alisar meu bolo. Eu vou tentar fazer, gente, o melhor que eu posso, porque não é a minha especialidade. Eu sou mais do lado da panificação, a minha área. Mas eu quero fazer esse bolinho aqui bem bonitinho. Eu não tenho a bailarina, vou ter que tentar ir rodando assim, de uma maneira que fique certinho. Eu acho que eu poderia fazer sem usar esse saco de confeitar, porque sem a bailarina fica mais fácil ir passando diretamente, sem precisar usar esse bico de confeitar. Eu tenho essa espátula aqui, aí vou dar uma alisada. Nossa, nessas horas tem que ter a bailarina, né? Aí vou alisar de novo aqui na parte onde eu coloquei o meu ganache. Já vou tirando aqui o excesso para começar a colocar na parte de cima também. Pronto, gente, eu não vou alisar mais do que isso, porque eu não tenho muita experiência, senão eu vou acabar estragando aqui tudo. Então, eu vou colocar agora na parte de cima, para finalizar esse bolinho aqui. Para a parte de cima, eu vou tentar fazer com essa outra espátula aqui. Fica mais fácil de trabalhar essa parte aqui do topo do bolo. Aí agora que eu tenho que ir tirando os excessos. Essa parte que fica na espátula eu vou tirando.
Volto para acertar essas partes que vão ficando, né, desigual. Só para dar uma melhoradinha, porque é um bolo mais rústico, né? Um bolo feito por uma pessoa que não é confeiteira, mas vocês podem fazer aí, porque esse bolinho aqui é delicioso, vocês vão amar. Agora eu vou decorar esse bolo, gente. Olha, vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz. É uma coisa bem improvisada, tá, gente? Por causa que foi o que eu tinha aqui em casa, porque nesse curso ensina a fazer esse arco com flores em volta. Só que eu não tinha todos os materiais, então eu improvisei desse jeito aqui, porque eu tinha esse arco e tinha essa fitinha, então eu coloquei aqui grudada no arco, mas vocês, se quiserem fazer, podem fazer aí na casa de vocês, envolvendo todo o arco. Vocês comprem em casas de produtos de festa, né, de artesanal. E vocês podem usar flores, essas aqui são de plástico, é só dar uma higienizada, deixar bem limpinha. Coloquei um pouco de alecrim que eu tenho ali no meu quintal. E deveria ter envolvido todo esse arco, tá? Mas eu não tinha a fita, e essa fita aqui também é verde, nem combinou muito. É só para vocês entenderem mais ou menos como é a ideia. Eu vou pegar aqui um... Como é que é o nome desse negocinho aqui, gente? Isso daqui é usado pra gente poder fechar aqueles saquinhos que a gente coloca alimento. Aí eu tenho esse aqui, que ele é tipo um... Como é que é o nome? Um aramezinho, tá? Aí ele tem um plástico em volta, é só limpar, higienizar, porque eu vou inserir aqui no meu bolo. Gente, eu tirei essa aqui, essa folha, depois eu vejo, de repente eu coloco de numa outra parte, porque tava muito grande e tava saindo. Ignorem essa parte aqui que eu não deveria nem ter colocado, porque não ficou legal. Mas vocês entenderam a ideia, é só vocês colocarem uma fita que combine. Vocês podem comprar flores assim, artificiais, em casas de produtos para confeitaria. E aí vocês podem usar a imaginação de vocês e colocar uma coisa diferente, porque essa fita aqui não ficou legal, ficou estranha. Eu também tenho essas flores aqui, que são para confeitaria. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrir aqui essa parte de cima, que essa cor até combina com a flor que eu coloquei ali do lado. Aí eu vou usar um pouco dessas florezinhas aqui, para poder ficar mais bonitinho também aqui a parte de cima. Aproveitando que nós estamos na semana do Dia das Mães, eu quis trazer esse bolinho aqui bem especial. E eu dedico esse bolo que eu fiz para mim nesse dia de hoje, para todas as mães que estiverem assistindo esse vídeo. Beijoca, fiquem com Deus, deixa o like, compartilha a receita e a gente se vê no próximo vídeo. Agora eu vou experimentar para saber como ficou o sabor. Simplesmente deliciosa.